certeza um dos filmes brasileiros mais engraçados de todos os tempos. Lançado em 1999, é dirigido por Guel Arraes e tem roteiro de Adriana Falcão. É baseado na peça de 1955 de Ariano Suassuna e conta a história de um mentiroso, o João Grilo, e o Chicó, o maior covarde do sertão. Há personagens cômicos, situações de perigo e uma narrativa que prende o espectador do começo ao fim. Inspirado em uma história real, Os Intocáveis retrata com muito humor uma situação trágica. O filme conta a história de Felipe Pozzo de Borgo, um aristocrata milionário que fica tetraplégico e precisa de um assistente. Depois de procurar por um candidato, ele encontra o senegalês Driss, um exímio piadista que mais tarde se torna um amigo inseparável. Tira sarro do imperador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e causou polêmica em seu lançamento justamente por isso. O filme coloca James Franco e Seth Rogen como jornalistas que trabalham em um programa de entrevista sobre celebridades. Eis que surge a oportunidade de entrevistar o infame imperador, e eles embarcam em uma viagem até a Coreia do Norte para realizar a tal entrevista. Do começo ao fim, há piadas de todos os tipos e o personagem de James Franco é simplesmente demais. Rende muitas risadas. Este filme sofreu uma grande injustiça com seu nome tosco que ganhou no Brasil. O título sugere muito mais uma paródia pornô do que um excelente longa-metragem de comédia, o que ele realmente é. Seth MacFarlane, que também é o diretor do filme, encarna um fazendeiro chamado Albert, movido pela paixão e que precisa enfrentar o famoso pistoleiro Clinch, Leon Neeson. O filme é cheio de diálogos hilários e cenas divertidíssimas. Uma bela surpresa de 2014. Paródia do filme Top Gun. O filme conta a história de Topper, Charlie Sheen, um piloto de avião que cumpre missões para a aeronáutica norte-americana. É um filme para dar gargalhadas, cheio de cenas de ação e que trata com muito humor os conflitos militares entre a União Soviética e os Estados Unidos. A sequência de Top Gun tira sarro também com os filmes do Rambo, além de estrelar uma paródia de Saddam Hussein. Do mesmo diretor de Top Gun e Top Secret, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu é um dos clássicos de comédia lançado pelos Estados Unidos. A história apresenta Ted Stricker, um ex-combatente que ficou traumatizado depois da guerra. Os tripulantes do avião acabam desmaiando devido à ingestão de um peixe, incluindo os pilotos, que desaparecem. Cabe a Stricker, o único piloto a bordo, salvar todos de um desastre aéreo. Outro clássico da comédia com a presença do lendário Leslie Nielsen no papel principal, como o policial atrapalhado Frank Drebin. Um filme que tira sarro dos thrillers policiais e que insere piada em quase tudo. Só que as piadas são bem nonsense, ou humor pastelão de antigamente que não vemos mais em filmes atuais. Corra que a polícia vem aí tem duas sequências lançadas que trazem o mesmo humor e diversão que o filme original. Os 3 filmes da saga Se Beber Não Case são muito engraçados e fazem parte da safra de novos filmes de humor realmente bons e divertidos. A narrativa acompanha o casamento de Doug, quando seus amigos Phil e Stu decidem organizar uma despedida de solteiro para ele. Outro amigo bizarro, Alan, se envolve na história e eles acabam indo para Las Vegas. Depois de tomar drogas e acordar sem lembrar de nada, e, pior, com Doug desaparecido, eles precisam seguir os passos da noite anterior para saber o que aconteceu. O resultado é que essa galera se envolve em uma presepada sem tamanho. Baseado na peça de Osman Lins, Lisbela e o Prisioneiro conta a história de amor entre Lisbela e Leléu em meio a personagens cômicos e caricatos do Nordeste brasileiro. É uma narrativa rápida, leve e cativante de acompanhar, especialmente pelo bom humor e caricatura do cenário e personagens. Pelo nome e pela temática do filme, até parece que seria uma bomba. Felizmente, As Branquelas é um dos filmes mais engraçados de todos os tempos. É dirigido por Kenen Evorivaías, de Todo Mundo em Pânico e Eu, A Patroa e as Crianças, e conta a história de 2 agentes do FBI, negros, que precisam se disfarçar de socialites loiras e brancas.
Não só a aparência dos protagonistas em si fica bizarra e hilária, como o filme todo é cheio de piadas engraçadíssimas.